Entramos agora especificamente na recuperação judicial. E o que é recuperação judicial? Recuperação judicial é um processo judicial cuja finalidade é superar o estado de crise econômico-financeira do devedor. Em palavras mais simples, recuperação judicial tem como finalidade evitar a falência de uma empresa que ainda tem solução. E de onde vem essa solução? Vem do chamado plano de recuperação judicial. É um plano apresentado pelo devedor em recuperação judicial que, quando homologado, passa a valer, e ele é uma rota de fuga para essa empresa sair dessa situação que ela se encontra e se soerguer e sobreviver no mercado. Vamos então fazer a leitura do artigo 47, que apresenta os objetivos da recuperação judicial. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores, do interesse dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Veja, portanto, que esses são os objetivos da recuperação judicial. Basicamente, você precisa compreender que existe um interesse coletivo que vai muito além do interesse daquela pessoa física que lucra com aquela empresa, que é, por exemplo, a manutenção dos empregos, como é citado no próprio dispositivo. Então, por conta disso, existe um interesse da sociedade em preservar aquela atividade empresarial. Só uma observação aqui, uma notinha de rodapé: se por um acaso cair numa prova discursiva alguma coisa relacionada à função social da empresa, que está previsto aqui nesse artigo 47, é importante fazer o link com o artigo 170, inciso 3º da Constituição, que trata da função social da propriedade, né? Tendo em vista que a empresa é uma propriedade. Artigo 48. Poderá requerer a recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos e que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente: não ser falido e, se for, estejam declaradas extintas por sentença transitada e julgada as responsabilidades das decorrentes, não ter há menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial, não ter há menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a seção 5 deste capítulo, e não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta lei. Então, o caput ele estabelece que, para que o devedor possa requerer uma recuperação judicial, é necessário que ele exerça sua atividade de forma regular há pelo menos 2 anos e, além disso, preencher os requisitos cumulativos que estão nos incisos. Então, vamos tratar especificamente desse requisito que está no caput, dizendo que o devedor precisa exercer regularmente sua atividade há mais de 2 anos. Porque aqui, nesse ponto, nós já temos o informativo do STJ. Veja aí na sua tela esse informativo. Nós já comentamos nessa aula que o produtor rural tem uma situação peculiar. O Código Civil, na parte de direito empresarial, permite que o produtor rural opte ou não pela sua inscrição como empresário. Enquanto esse produtor rural não realiza a sua inscrição, ele não se torna um empresário. Porém, ele está regular perante a lei. Ele é, sim, uma pessoa que exerce sua atividade de forma profissional e regular. A vantagem dele requerer a sua inscrição como empresário é que a lei de falência e recuperação judicial, por exemplo, e outros benefícios previstos em outras leis, começam a ser aplicáveis a esse produtor rural que, com essa inscrição, se tornou empresário. Dito isso, o STJ se deparou com uma situação em que um produtor rural demorou alguns anos para requerer a sua inscrição como empresário, mas enfim requereu. E no curso disso ele precisou dar entrada no pedido de recuperação judicial, e aí se constatou que o pedido dele de inscrição como empresário era recente, então ele não tinha 2 anos completos como empresário, apesar dele ter exercido a sua atividade de forma regular há mais de 2 anos. Então veja, ele não era empresário até antes da inscrição, mas ele já exercia de forma regular. E o que o STJ disse é simples, ele disse que é possível computar esse período de atividade rural que antecedeu a inscrição como empresário. Ainda sobre esse requisito temporal de 2 anos, temos outro informativo do STJ. No caso, a situação era o seguinte: existia um grupo econômico formado por várias sociedades empresárias, cada uma criada numa determinada data,
e esse grupo econômico resolve pedir a recuperação judicial. Só que algumas dessas empresas do grupo econômico, algumas dessas sociedades empresárias do grupo econômico, não preenchiam o requisito de 2 anos. Embora algumas fossem mais antigas, outras eram mais recentes, criadas há pouco tempo. O STJ entendeu o seguinte: imagine a situação em que existe um grupo econômico e esse grupo econômico é composto por várias sociedades empresárias. Cada sociedade empresária dessa foi criada em uma determinada data e todas hoje fazem parte do mesmo grupo econômico. Acontece que esse grupo econômico ele enfrenta dificuldades financeiras, então essas sociedades resolvem pedir em conjunto a recuperação judicial. Então elas fazem esse requerimento em litisconsórcio ativo. E aí o juiz ele se depara com uma situação em que, embora a maioria dessas sociedades empresárias sejam mais antigas, estando em exercício há mais de 2 anos, algumas delas foram criadas recentemente e ainda não preenchem o requisito de 2 anos. E aí? Como que fica nessa situação? O que o STJ entendeu é que esse requisito temporal de 2 anos precisa ser aferido individualmente para cada uma dessas sociedades empresárias, ainda que elas façam parte de um grupo econômico criado há muito tempo. Além desse requisito que está no CAPT, nos incisos você tem os requisitos cumulativos que são bastante cobrados em prova. É importante saber cada um deles. Eles falam por si só, não vou fazer a leitura aqui, apesar de eles serem muito importantes. Vamos então para o parágrafo 1º. A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente. Esse dispositivo fala por si só, não tem nada a ser detalhado, ele é bastante cobrado também, assim como os incisos que eu mencionei agora há pouco, e não vejo aqui necessidade de prolongar. Vamos agora ao artigo 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencido. O tema aqui tratado é a respeito dos créditos abrangidos pelos efeitos da recuperação judicial. Presta atenção nesse trecho. Estão sujeitos à recuperação judicial. O que significa isso? Bom, um crédito sujeito à recuperação judicial significa que o credor desse crédito terá um pouco de dificuldade para receber esse valor. Por exemplo, esse crédito somente vai ser pago conforme previsto no plano de recuperação judicial. Já é o primeiro ponto. Além disso, nós estudamos o chamado período de espera. No período de espera, com o deferimento do processamento da recuperação judicial, todas as ações e execuções elas são suspensas por 180 dias. Então, esse credor, por exemplo, pode ter a sua ação ou execução suspensa. Outra questão é que esse credor, se o crédito dele estiver submetido à recuperação judicial, ele vai ter que realizar a cobrança desse crédito no juízo universal da recuperação. Ele não vai poder realizar a cobrança no juízo comum. Mas, em síntese, o que você precisa saber é que para o credor é ruim o crédito dele ser submetido aos efeitos da recuperação judicial. Agora vamos para outra parte do artigo. Presta bem atenção na parte que fala existentes na data do pedido. Então esse é o marco temporal para determinar se um crédito estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. Se for um crédito que existia antes do pedido de recuperação judicial, ele vai sofrer os efeitos da recuperação judicial, com algumas ressalvas feitas pela própria lei que nós vamos tratar em seguida. E por outro lado, se for um crédito que não existia à data do pedido de recuperação, passou a existir depois, esse crédito estará livre dos efeitos da recuperação judicial. E muita atenção com a expressão ainda que não vencidos. Então temos aqui duas situações de créditos que são abrangidos pela recuperação judicial. Suponha que exista um crédito, esse crédito venceu e o devedor não conseguiu fazer o pagamento dele, e depois disso ele realiza o pedido de recuperação judicial. Esse crédito, por ser existente antes do pedido de recuperação judicial, estará abrangido pelos efeitos da recuperação judicial. Mas temos ainda uma segunda situação. Imagina que exista um crédito, e esse crédito, no contrato lá está previsto que ele vai ser pago daqui a X meses, né? Só que antes de vencer esse crédito, o devedor ele realiza o pedido de recuperação judicial.
Então, esse crédito, por ele existir antes do pedido de recuperação judicial, ele estará abrangido pelos efeitos da recuperação, mesmo que o vencimento dele seja para o futuro. O fato de um crédito existir antes do pedido já é suficiente para ele ser abrangido pela recuperação judicial. E sobre esse tema, nós temos um informativo do STJ. Veja aí na tela. O crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial deve se sujeitar ao plano de soerguimento da sociedade devedora. Bom, essa tese foi firmada pelo STJ numa situação relacionada a uma ação de danos morais. Suponha que aconteceu um evento danoso e a vítima desse evento danoso entrou com uma ação requerendo a condenação de uma empresa ao pagamento de danos morais. Essa ação está em curso e no curso dessa ação essa empresa realiza o pedido de recuperação judicial. A ação continua prosseguindo e só depois do pedido de recuperação judicial é que sai a sentença condenatória. Então a sentença condenatória assim transita em julgado e a empresa tem que realizar o pagamento. E aí surge a discussão sobre esse crédito dos danos morais estar ou não incluído na recuperação judicial. Por quê? Veja, se por um lado o evento danoso ocorreu antes do pedido, por outro, a sentença condenatória surgiu após o pedido. Então ficou esse problema a ser resolvido e o STJ entendeu que o fato de o evento danoso ser anterior ao pedido já é suficiente para que esse crédito seja considerado como existente antes do pedido e, portanto, esses danos morais serão pagos conforme os efeitos da recuperação judicial. Veja aí na tela o parágrafo 1º. O que está sendo dito aí é que as garantias prestadas por terceiros, elas vão continuar existindo, mesmo com a recuperação judicial. Esse tema está entre os mais importantes da recuperação judicial e ele será analisado em conjunto com o artigo 59. Então, por agora, o que você precisa saber é que as garantias prestadas por terceiro, elas continuam válidas, mesmo com a recuperação judicial. Por enquanto, arquiva essa informação aí na sua mente, porque esse parágrafo vai ser analisado em conjunto com o artigo 59 para tratar sobre esse tema. O parágrafo 2º, que está aí na sua tela, ele apenas está dizendo que as ações anteriores ao da recuperação judicial, elas continuam válidas e devem ser cumpridas pela empresa em recuperação judicial, a não ser que o plano de recuperação judicial estabeleça alguma condição diferente. Então, por exemplo, se uma empresa ela celebrou um contrato e se comprometeu a entregar determinada quantidade de sacas de café no prazo de X dias, esse contrato continua válido, tal qual originalmente previsto, a não ser que o plano de recuperação judicial estabeleça de forma diferente. Por exemplo, olha, não vão ser tantas sacas de café, vão ser a metade, ok? Então é isso que está dizendo aí. O parágrafo 3º está mostrando uma lista de credores cujos créditos estão livres dos efeitos da recuperação judicial. Geralmente são credores cujos créditos estão relacionados a algum direito real, tá? Mas vamos colocar aí na tela para ficar fácil de compreender. Quem são esses credores cujos créditos estão excluídos da recuperação judicial? É o proprietário numa situação de contrato com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, o arrendador mercantil em situação de contrato com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, o proprietário de imóvel em situação de contrato com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, o promitente vendedor de imóvel em situação de contrato com cláusula de revogabilidade ou irretratabilidade, o proprietário em situação de compra e venda com reserva de domínio. O que esses credores têm em comum? Os créditos deles são relacionados a algum direito real. Em
Então, em síntese, o que você tem que saber é que esses credores têm os créditos excluídos da recuperação judicial. Mas perceba que o final do dispositivo estabelece que esses credores, cujos créditos estão livres dos efeitos da recuperação judicial, não podem, durante aquele período de espera, que é de 180 dias, retirar da posse do devedor, retirar do estabelecimento do devedor, os bens de capitais essenciais para a atividade empresarial. Então, esses credores eles não podem realizar a venda ou a retirada desses bens de capitais essenciais à atividade empresarial do devedor em recuperação judicial. O que são bens de capitais e o que são bens de capitais essenciais ao exercício da atividade empresarial? Bom, são aqueles bens que, se você retirar da posse do devedor, a empresa para o seu processo produtivo, por exemplo. São os bens utilizados para produzir outros bens de consumo, para produzir riqueza. Então, por exemplo, no caso de uma indústria, as máquinas utilizadas no processo produtivo são bens de capitais e são bens de capitais essenciais. O proprietário dessas máquinas, apesar dele ter a propriedade, ele não pode, durante esse período de suspensão, retirar essas máquinas do estabelecimento da empresa. Então, vamos exemplificar para simplificar. Suponha que um proprietário de uma dessas máquinas tenha alugado essas máquinas para essa empresa e esse contrato tem lá a cláusula de revogação da locação. E no curso desse contrato, a empresa está lá pagando todo mês um valor, a locação dessas máquinas, mas num dado momento ela encontra uma dificuldade financeira, para de pagar e essa empresa está em recuperação judicial. O que está dizendo? O crédito desse proprietário, dessa máquina, não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Mas isso não significa que está tudo bem para o proprietário. Por quê? Durante aquele período de suspensão, que é o período de 180 dias, o proprietário dessa máquina ele não pode ir lá no estabelecimento do devedor e pegar a máquina dele de volta. Isso vai interromper o processo produtivo dessa indústria. E essa indústria está em recuperação judicial. E é isso que esse dispositivo está dizendo, de uma forma bastante complexa, bastante complicada, mas é isso. Então tentei simplificar ao máximo e vou simplificar ainda mais. Esses credores, cujos créditos não sofrem os efeitos da recuperação judicial, eles podem ou não retirar esses bens da posse do devedor. O que vai depender é se esses bens se configuram como essenciais ou não para a atividade empresarial. Então, se for um bem de capital essencial, o credor não pode retirar. E se for um bem de capital não essencial, o proprietário pode retirar, mesmo durante o prazo de suspensão do período de espera. Sobre esse tema, veja esse informativo do STJ. Os créditos concernentes a contrato de compra e venda com reserva de domínio não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial da compradora, independentemente do registro da havença em cartório. Veja bem, o contrato de compra e venda com reserva de domínio é estudado em direito civil. Basicamente, você tem o comprador e o vendedor. O proprietário, ele vende, aliena um bem para esse comprador, mas ele mantém para si a reserva do domínio desse bem. Enquanto o comprador não quitar esse contrato, a propriedade fica com o vendedor. E esse comprador pode utilizar esse bem enquanto isso, mas o bem só passa a ser propriedade do comprador ao final, quando ele quita e se ele quita esse contrato. Suponha que nessa situação foi celebrada então uma compra e venda com reserva de domínio e o comprador é uma empresa e essa empresa está atravessando dificuldades financeiras e entra em recuperação judicial. O que esse proprietário tem que fazer? Ele precisa habilitar o seu crédito na recuperação judicial? Não, porque nós estamos estudando aqui exatamente nesse parágrafo que esse proprietário não sofre os efeitos da recuperação judicial. O seu crédito não está sujeito à recuperação judicial. Então, ele não precisa habilitar o seu crédito na recuperação judicial.
E o STJ está dizendo ainda mais. Esse contrato de compra e venda com reserva de domínio, caso ele não tenha sido registrado em cartório, essa situação interfere em alguma coisa? Não interfere em nada. Registrado ou não, o que a lei diz é que esse proprietário tem um crédito que está livre dos efeitos da recuperação judicial. Passamos agora para o parágrafo 4º. Esse parágrafo 4º apenas está dizendo que a quantia referente ao adiantamento de um contrato de câmbio de exportação não se submete aos efeitos da recuperação judicial. E o que é um adiantamento de um contrato de câmbio de exportação? Bom, suponha que uma empresa ela realizou uma exportação. Essa empresa é uma exportadora. Essa empresa vai receber o pagamento em moeda estrangeira e depois de um certo tempo. Então ela realiza um contrato com o banco para que o banco antecipe esse valor. Então o banco faz a antecipação desse contrato de câmbio entre moedas. E a empresa recebe esse valor em moeda nacional, em reais, agora. Né? E essa operação, né, com o banco, entre essa empresa e o banco, ela tem alguns encargos. Por que é importante saber isso? Veja aí na tela esse informativo do STJ. Uma coisa é a quantia referente ao adiantamento do contrato de câmbio de exportação, que está livre dos efeitos da recuperação judicial. Outra coisa que não está contemplada nesse parágrafo são os encargos incidentes sobre essa operação. Então, os encargos incidentes sobre o contrato de câmbio de exportação, eles se submetem sim aos efeitos da recuperação judicial. E isso é ruim para a instituição financeira, para o banco. Conjugando esse parágrafo 4º com o parágrafo 3º e o que já foi falado nessa aula, veja aí na tela quais são os créditos que estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial. O crédito referente à propriedade fiduciária, o crédito referente ao arrendamento mercantil, o crédito referente à propriedade de um imóvel, o crédito referente à promessa de compra e venda de um imóvel, a propriedade em situação de compra e venda com reserva de domínio, o adiantamento de contrato de câmbio de exportação, que é o que está aqui nesse parágrafo, e, por fim, os créditos fiscais. Nós já dissemos que as execuções fiscais elas podem prosseguir normalmente, tanto diante de uma situação de falência, como também de uma recuperação judicial. Então, esses são os créditos que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.